Foi uma avalanche porque em dado momento o Internacional estava na zona do rebaixamento, o Internacional fazia 1-0, ainda assim não saía porque tinha que fazer um segundo gol, porque o Fortaleza saiu ganhando, mas tomou a virada, aí depois empatou, aí saiu o gol do Vitória, aí o Santos logo largou 3-0. Então era uma loucura, foi uma loucura esses 90 minutos aí para o Internacional, mas está salvo. E você concorda ali? O Abel Braga merece um monumento, Vitor Bino? Bom, agora sim, boa noite a você, Marra, Bertozzi, Breler, aos fãs e às fãs do esporte. Eu já achava isso antes desse jogo. Quando o Abel foi chamado, obviamente, uma medida em que foi pensado o tamanho do técnico na história do clube, o Abel, ele tinha o que sofrer no rebaixamento, mas não tinha nada a perder, porque se o Inter tivesse sido rebaixado, o que era a fortíssima tendência, vendo os últimos quase 3 meses do clube, não teria responsabilidade nenhuma do seu treinador. E o que faz o Inter continuar na primeira divisão, o que fez o Inter ganhar esse jogo, tem muito mais a ver com a figura do Abel, com a maneira como ele deve ter lidado, porque eu não sei exatamente como foi no vestiário. É conversa, né, Biro? O impacto da saída do Ramon para a chegada do Abel, do que propriamente com decisões táticas ou coletivas, até porque não tem tempo de preparar muita coisa, porque o Inter nunca teve um elenco para ser rebaixado, mas o Inter era o caos coletivo, o time sem ideias e principalmente destruído emocionalmente. Quem vê o Inter hoje não vê o time destruído emocionalmente. As coisas começaram a acontecer e o Inter cresceu. O Inter jogou aquilo que a gente imaginava que o Inter poderia ter feito ao longo do Campeonato Brasileiro. Então, para responder a sua pergunta, sim, o Abel merece uma estátua. Vocês concordam? O Abel merece uma estátua? Prazer estar com você, William, Breler, Vitor, Bertozzi e também com o Fã de Esportes. Cara, assim, as conquistas do Abel são muito grandes. Ele é uma lenda do clube. Você conversa com qualquer torcedor colorado e você deixa a pergunta e sai, vai almoçar, vai jantar, ele vai estar falando do Abel até agora. Deixou 6 horas ele falando do Abel. Sim. E faz todo sentido. Então, assim, eu acho que hoje só aumenta, né? É claro que assim, as pessoas vão falar de outros técnicos, vai ter outras lembranças. Rubens Minelli, por exemplo. Sim, mas ele foi um grande condutor em momentos importantes e eu não tenho absolutamente nada contra isso, ter a estátua. Eu preciso ponderar sobre aquela declaração recente. Isso pesa contra, né? Especialmente pensando que é o clube do povo, o Abel tem que entender isso. Foi uma declaração horrorosa, uma nota péssima e depois uma coletiva tenebrosa. Tenebrosa, Foram sim. 3 momentos, um pior que o outro, mas então, tomara que todo mundo tenha entendido. Tomara que todo mundo tenha entendido, mas sabemos que semana que vem, não necessariamente no Inter, mas no futebol brasileiro. Não, semana que vem não, a chance é menor, porque vai diminuir o calendário. Bom, isto posto, você me dá a oportunidade de... entrou o Abel, né? Acho que agora o futebol brasileiro, os diretores de futebol e tal, eles têm que entender uma coisa básica. O próximo Campeonato Brasileiro começa daqui 1 mês e 1 semana, né, Vitor Bino? 1 mês, mês e 20 dias. Final de janeiro. Quase 2 meses, vai? Vamos arredondar? Um pouco menos de 2 meses. Não dá tempo para montar elenco, tá? Aquele papo de que vou esperar terminar o campeonato estadual, que não sei o quê, porque eu posso até pegar aquele lateral ali que está jogando no Catarinense, aquele meia muito bom que está fazendo gol lá no América de Natal. Não dá tempo. Você me leva a uma outra questão, então. O tempo é curto, ok? Muito bem. Para todos. Não dá tempo de mexer em elenco. Não dá. É claro que alguns saem na frente, né? Tá. Então eu vou jogar uma pergunta aqui. Sempre. Então eu vou jogar uma pergunta aqui para a mesa, para o Bertozzi, para o Breler. Ainda a ver com o Internacional, mas a gente já vai falar aqui sobre os outros clubes também, evidentemente. Mas assim, se não dá tempo para montar elenco, se o tempo é curto, então o Abel para 2 jogos pode virar um Abel para o ano? Não, acho que não. Estamos falando de um cara que acabou de admitir que já tinha encerrado a carreira, que não se via nessa no posição. futebol. 3 anos, assim, e ele aceitou essa situação por ser o Internacional e por ser um trabalho de 1 semana, né? E acho que em qualquer outro contexto não seria o caso. E assim, vamos falar o português bem claro, a direção do Inter, que fez muita coisa errada o ano inteiro, ela se escondeu atrás do Abel. Porque é o que se faz, né? Você se esconde atrás de uma figura que merece uma estátua, porque, independentemente do que aconteceu hoje, gente, a história do Abel no Inter, ela não fica
ok, muita gente pode achar que ela fica maior, mas na minha visão, assim, se ela fica maior, ela fica um pouquinho maior. Ela já era gigante, ela já era enorme, ela já era gigantesca no Internacional antes de hoje. E acho que a direção se escondeu atrás dele, porque quem que ia ter que botar a cara para falar se o Inter caísse? Era capaz de ser ele também, sendo que a responsabilidade dele no rebaixamento não seria nenhuma. Mas eu garanto que ele, pelo que ele representa para o clube, pelo tamanho que ele tem, ele ainda ia querer dar a cara pelo Internacional, pelo que ele representa. Mesmo se tivesse caído, eu tenho certeza que ele faria isso. Porque ele tem, de fato, essa hombridade. Eu não discuto isso de maneira nenhuma. Faço coro para o Marra sobre os absurdos que ele disse e concordo. Assim, acho que em algum momento alguém mais próximo poderia tentar sentar ao lado dele, assim, e com paciência, porque às vezes as pessoas de outra geração podem ter um pouco mais de dificuldade para entender e a gente tem que ter a paciência e a tranquilidade, às vezes, para explicar. Mas é isso. A direção do Inter se escondeu atrás dele, deu certo, mas o ano que vem começa do zero e tem muita coisa para olhar.